Conquistando e querendo mais. Jesse! James. A equipe Rocket vai decolar. Então prepare-se. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Terezinha. Eu queria fazer uma perguntinha para os dois, vai servir para os dois, tá? Vocês gostam mais, eu sei que você falou de desenhos, mas o que é mais difícil dublar? Desenhos ou filmes para vocês? Cada trabalho é um trabalho. Boa pergunta, Existem boa pergunta. filmes que são fáceis de serem dublados Boa e pergunta. existem desenhos que são complicadíssimos, porque a métrica do desenhinho não é como a boca normal falando. Então, por exemplo, a gente fala que fica batendo boca, né? Tem desenhinho que a personagem fica ali assim o tempo todo, você tem que estar falando, preenchendo aquilo. Então, o desenho é tão difícil quanto o filme. Para mim, não tem... É mais pior essa do desenho ou filme são documentários. Principalmente os depoimentos, porque são pessoas normais falando. E a pessoa comum, a gente falando, a gente faz umas pausas que não tem nada a ver, a gente gagueja, a gente para e fica... né? Então a gente vai dublar essas coisas, às vezes o documentário é mais difícil. Eu acho que é um conjunto de fatores que determina a dificuldade do trabalho ou não, independente se é animação ou não se é animação, né? Você filme ou seriado. Tem a questão da língua, né? Existem línguas mais familiares para a gente, como o inglês, como o próprio alemão, que tem métricas, tamanhos de palavras parecidas e similares ao português. As línguas orientais, né, mandarim, japonês, são extremamente difíceis, a métrica é completamente diferente. Quando a gente recebe uma versão do produto japonês em inglês, é mais fácil. Né? Eles já resolveram metade do problema lá nos Estados Unidos. Aí sobrou menos problema para a gente. Né? Então tem esse fator, a dificuldade da língua, por conta da métrica, e às vezes as traduções, quando as línguas não são muito similares ou familiares, as traduções não são tão boas, é mais difícil encontrar bons profissionais nessas línguas mais alternativas. Né? E tem a dinâmica do programa, daquilo que você está fazendo, a velocidade com que o boneco que você está dublando está falando. É muito difícil fazer filme francês, eles falam muito rápido, então você tem que articular muito rápido. Não adianta sair cortando texto, porque depois vai faltar um movimento labial. Então tem uma dificuldade aí. Então são um conjunto de fatores que determina. A Isabel comentou bem dos documentários. Existem documentários, vocês já devem observar, que tem uma dinâmica de edição de imagens frenética. O cara está aqui na câmera dando um depoimento e daqui a pouco ele já está conversando, e vai e volta. Quer dizer, não é uma coisa muito normal, a gente não está familiarizado, a gente não faz assim no dia a dia. Então você tem que preparar o seu ritmo para aquilo, para aquela dinâmica, para aquela velocidade. É difícil também. Né? Então uma série, um conjunto de fatores que determina o qual pode ficar difícil ou não o trabalho. A minha é qual? Oi, boa tarde. Não sei se vocês vão lembrar, mas o Ed tocava uma música no carro quando acabava o episódio, ele tocava um rap. Tipo, ai que rote, mas eu não lembro, só não sei se vocês lembram. Trapaceiros. Se lembrasse das músicas. Basicamente ela está perguntando assim, na primeira temporada, segunda, chegou a pegar a terceira, fizeram um CD com músicas referentes a Pokémon, teve a abertura, teve os 150 Pokémon, teve uma específica da equipe Rocket. Vocês participaram cantando com eles, vocês lembram da música? Basicamente foi isso que ela perguntou, elas querem que vocês cantem. Foi feito um CD sim no começo, você lembrou bem, mas foram cantores que realizaram esse trabalho. A gente se recorda de um episódio, acho que na primeira temporada da Master Sound, que teve uma música que a gente cantou. Né? Porque era uma música curta, relativamente simples, então a gente conseguiu resolver isso dentro do estúdio. Mas qualquer outra coisa, eu confesso que eu não... Gente, não é porque eles trabalham com voz que eles são cantores, tá? Só uma dica. Então Boa tarde. Eu queria saber se existe muita diferença entre dublar um filme ou uma série em São Paulo e dublar no Rio de Janeiro.
Bom, Não, então, a dificuldade é mais que aqui acho que isso é conhecido como lucro. Acho que em São Paulo é anel. Diferença de nome, diferença de diretor, Não sei, nós dois já tivemos a oportunidade de dublar aqui no Rio os primeiros longas-metragens do Pokémon que foram para cinema. Nós viemos dublar aqui. A diferença... Não, assim, realmente, a questão do looping ou do anel, no vocabulário da dublagem, eu acho que a única palavra que difere de lá e de cá, que é a mesma coisa, né? Ah, bom, depois bolacha, farol, semáforos, os tomates também. Mas, fora isso, eu não consigo perceber nenhuma diferença, Márcio, como é que você? Acho que você lembrou bem, a gente veio aqui fazer acho que uns 2 ou 3 trabalhos do Pokémon, longa-metragens. A gente foi muito bem recebido, a gente trabalhou com muita tranquilidade, deixaram a gente super à vontade, porque eram personagens que a gente já fazia. A logística do trabalho é mais ou menos a mesma, né? Porque existem regras que estão no acordo coletivo de trabalho entre os dubladores e as empresas, então o funcionamento econômico é mais ou menos a mesma coisa. Eu, particularmente, tenho uma admiração muito grande pela dublagem do Rio de Janeiro. Eu gosto de ver um filme dublado no Rio de Janeiro, porque eu acho que tem uma capacidade de imprimir uma naturalidade no trabalho. A gente em São Paulo briga um pouquinho com isso. A gente é um pouquinho mais engessado, mais conservador com o texto. Carioca tem um pouco mais de facilidade de lidar com isso, né? De às vezes, reconstruir uma fala para deixar mais parecida com o que a gente fala no dia a dia. Então é um talento que vocês têm, que eu tiro o chapéu, procuro assistir, aprender e imprimir isso no meu trabalho. Ao mesmo tempo, tem uma coisa, a dublagem em São Paulo, ela sofre uma certa censura, que às vezes comparando, o Rio de Janeiro não sofre. Nós temos nos estudos, por exemplo, quer dizer, eles têm, apresentam pra gente uma lista de palavras que não podem ser faladas, não podem ser usadas, e que deixaria a coisa mais solta. E quando a gente vê dublagens do Rio, fala, pô, por que em São Paulo não pode falar isso e o Rio fala? A gente não entende isso. Então a dublagem do Rio acaba sendo realmente mais solta. Vocês disseram que dublador é uma profissão que não tem imagem. Então, como é que vocês sintonizam a fala com a moça do personagem? Não somos nós que fazemos isso, é o pessoal da mixagem, né? Que sinta. Ou é, como o Márcio falou, é uma pós-produção. Primeiro são feitas as vozes e depois os personagens. Aí vai explicar melhor. A gente tem feito alguns joguinhos assim, ó. Eu faço um jogo, eu sou um narrador num joguinho da Microsoft que chama Dance Central 3. Opa! Eu sou um narrador nesse jogo. Não me xinguem, pelo amor de Deus. Vou pegar. Então é assim, o técnico que está operando, ele tem um computador com um programa lá de gravação que chama Pro Tools. Então ele tem, na primeira faixa, a onda de gravação da voz original, as ondinhas, as faixas. Aí depois eu vou e coloco a minha voz em cima, naquele áudio. Aí fica lá, o de cima e o de baixo, o do original e o meu. Aí o técnico ajusta, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Se ele não consegue ajustar, eu faço de novo. Estico mais, faço mais rápido. Então, boa parte da métrica já está resolvida aí. Aí, lógico, quando tiver a animação, isso vai ganhar um ajuste fino, provavelmente, né? De animação, porque a animação vai se adequar àquele áudio que já foi gravado. O processo ao contrário da dublagem convencional. Primeiramente, boa tarde. Eu não cheguei no começo da palestra, então não sei se vocês já responderam. Eu gostaria de saber se tem algum curso específico, quem está querendo entrar nesse caminho aí da dublagem, como é que vai ser? Se tem como fazer algum curso, ou só um curso de teatro, ajuda? Foi, eu acho que uma das primeiras perguntas que nós respondemos. Para ser dublador, você tem que ser ator. Tem que ter o registro de
o registro de ator, o registro CLT, como em qualquer outra profissão, como o Márcio disse, né? Qualquer outra profissão, você tem que estudar medicina, engenharia, direito, então você também tem que estudar para ser ator, porque não existe a profissão dublador. Existe a profissão ator que dubla, ator em dublagem. Tá? A profissão é ator. Então você tem que ser ator, sim. Tem carteirinha, tá, gente? Tem registro. A Delegacia Regional do Trabalho. Curso de ator. Não é curso de teatro, é curso de formação de ator. Não. Esses cursos de dublador que existe por aí não dá formação. Ele dá informação de como é o trabalho do dublador, como é que tem que agir e tal. Mas a formação tem que ser de ator. Eu sou o Carlos, boa tarde. Tudo bem que tem os cursos e tem exemplos, até, enfim, mas para vocês, um dublador, ele tem que nascer dublador ou ele se tornar um dublador? Olha, é assim, a pessoa nasce moça ou aprende a tocar piano e aprende a compor? Né? Existem os dons naturais. Lógico que eu acho que todo mundo pode ser qualquer coisa. A gente pode ser astronauta, é só estudar e se preparar para. Existem aqueles que nascem com o dom. Quando associa as duas coisas, o dom com o conhecimento adquirido através do estudo, acho que o resultado é bem melhor. Acho que é isso mesmo. Acho que tem um talento natural, né, que está inerente da pessoa, e aquele talento que tem que ser desenvolvido, né, tem que ser trabalhado. Para isso existe uma técnica. Mas o mais importante é você se apaixonar por aquilo. Se você se apaixonar, você não vai medir com consequências e dificuldades. Você vai traçar esse caminho com muito mais vontade, com muito mais determinação, né, se for isso mesmo que você quiser. O fato de empresas pegarem pessoas não tão qualificadas e botarem para dublar só para diminuir o valor, o custo do produto, afeta os dubladores em geral, os profissionais que acabam perdendo o personagem para esse povo. Isso acontece em São Paulo? Olha, pode até acontecer porque o mercado se proliferou demais, né? Quando eu comecei a dublar, em 97, a gente falava de 8 a 10 empresas no máximo. Então a gente, não é que a gente tinha um controle, a gente tinha um olhar de observação mais fechado, mais localizado. A gente conseguia enxergar esse tipo de coisa acontecendo com mais facilidade. Hoje, só em São Paulo, acho que são mais de 30 empresas. É muito difícil você controlar e saber o que acontece no quintal de cada um. Né? Vou dizer que não acontece? Não tenho certeza para afirmar. É possível que aconteça para diminuir o custo, né? Talvez abram ali a oportunidade para pessoas que estão querendo começar e as pessoas se agarram a isso, né? Pode ocorrer, isso é ruim para o mercado de uma maneira geral, isso é uma violação daquilo que está acordado, né, nesse acordo coletivo de trabalho, que estabelece as regras de como o negócio tem que funcionar. E pior, infelizmente, isso acontece no patamar da direção de dublagem também. Mas em São Paulo acontece muito mais. Né? São acordos que são feitos, infelizmente, na calada da noite, para que o diretor ganhe menos do que está pré-estabelecido. E aí a qualidade vai lá para baixo em função disso, porque aquela pessoa está ganhando menos, ela está muito menos motivada de fazer o trabalho direito. Então isso é lamentável, só joga a qualidade lá no lixo. A gente é com muita tristeza que a gente tem que admitir que isso acontece. É uma pena. Né? Então o mercado cresceu entre as empresas e cresceu entre os profissionais. Né? Muita gente entrando no mercado. A demanda aumentou, né? São muito mais canais. Né? Tem muito mais empresas dublando. Empresas que não dublavam, canais que não dublavam, hoje estão dublando. O trabalho aumentou muito. E com isso a gente acabou perdendo um pouco do controle do que acontece. É uma pena, acontece, mas nós temos que lutar todo dia para que não aconteça mais. Tá? Mas assim,